TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que acompanha ao vivo a TV Câmara. Acontece agora a palestra Novembro Azul, Diagnóstico e Prevenção ao Câncer de Próstata. Essa é uma iniciativa do vereador Jorge da Farmácia e a palestra vai falar da prevenção, tratamento e diagnóstico precoce. E para isso o vereador recebe o médico urologista Wagner Matheus. Bom dia a todos. Com grande satisfação nós estamos aqui em Novembro Azul. É um trabalho que a Câmara Municipal faz em conjunto com a clínica Urohumanis, a qual eu tenho uma gratidão enorme de estar sempre junto comigo, além de ser um excelente profissional na área de urologia. É uma pessoa humana, que é esse grande amigo meu, Dr. Wagner Matheus, que eu conheço já há algum tempo, e o trabalho que você faz junto lá com a clínica Urohumanis, do Dr. Ubirajara. Aliás, manda um abraço para ele e toda a sua equipe. Eu me lembro que nesse final de semana nós fizemos aí, dia 24/11, nosso sábado social, né, Wagner? E estava chuvoso, o Wagner estava todo preocupado, todo tenso, mas as coisas deram muito certo. Tanto é que era para nós atendermos ali 50 pacientes, atendemos um pouquinho mais, 64 me passando aqui. E gratidão a você, a toda a sua equipe. Aliás, nem parece uma equipe, parece que são todos da mesma família ali. Eu me lembro que eu cheguei às 7h40, 7h50, e o pessoal me acolheu muito bem ali. Não somente eu, mas também todos os pacientes que estavam indo lá para fazer esse exame de PSA e de toque, e se desse algum outro tipo de problema, o Wagner já iria encaminhar para fazer a ressonância. E se desse mais problema ainda, que eu espero que não tenha dado nenhum, né, Wagner? Que o Wagner também iria encaminhar para a Unicamp para fazer a cirurgia. Então, Wagner, eu fico muito contente por você estar junto conosco hoje aqui para falar um pouquinho de câncer de próstata, a prevenção, o diagnóstico, que eu acho que é de extrema importância para todos nós, homens. Eu sei que a maioria dos homens ainda tem muito preconceito, mas com esse trabalho que o Wagner vem fazendo aqui na nossa cidade de Campinas, tem melhorado e muito com relação ao preconceito. Eu gostaria também de agradecer aqui a Ana Paula, que é a diretora de gestão de pessoas, a Jaqueline também, que é coordenadora de saúde e qualidade de vida, e todos os funcionários da Coordenadoria de Saúde e Vida da Câmara Municipal de Campinas. Eu acho que hoje nós vamos ouvir aqui uma palestra do Dr. Wagner, que ele irá nos falar, nos explicar, e se porventura algumas pessoas que estão nos assistindo tiver qualquer tipo de dúvida, pode encaminhar, que depois eu encaminho ao Wagner e me respondendo, eu respondo a todos vocês. Cumprimentar e agradecer também a TV Câmara, através da Gra, do Marrom, do Lucas, que esteve junto conosco também no sábado da Ação Social, e hoje está junto conosco aqui também, mais uma vez. Vou passar a palavra ao Dr. Wagner, para que ele possa dar continuidade a esse trabalho que ele vem fazendo. E o Wagner, ele me confessou, já falou várias vezes para mim, que a ideia dele é que ele faça não somente um sábado social no mês de novembro, mas assim que ele tiver condições, que ele possa abrir a clínica mais vezes, para que ele possa fazer esse evento do sábado social. Parabenizar a clínica Urohumanis também, vários outros parceiros, Wagner. Eu queria que você falasse bastante desses parceiros, porque você me disse também no sábado que você sozinho você não conseguiria fazer esse evento que você fez.
Então, eu gostaria que você desse uma ênfase, principalmente nos seus parceiros, nos seus grandes amigos que estiveram junto conosco nesse sábado. E parabenizar a Clínica Ouro-Umnes, mais uma vez, pelos seus 10 anos. Está com você, meu irmão. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos. É um prazer aqui estar com vocês aqui na Câmara Municipal. Agradecer esse espaço para mim, né, para o meu grupo da urologia, da Clínica Ouro-Umnes. Agradecer a todo o pessoal dos bastidores, principalmente o Jorge, né? O Jorge já é o garoto, o oficial, nossa figura muito importante no Novembro Azul e lá na nossa clínica do Sábado Social. Muito obrigado por toda essa participação, por todo esse carinho com a gente, viu, Jorge? Eu quero agradecer a todos aqui da Câmara Municipal, principalmente na figura do prefeito, Jonas Donizete, que esteve conosco nesse sábado. Foi um prazer tê-lo conosco nessa ação social. E também o vice-prefeito Henrique, que o ano passado nos prestigiou com a sua visita, né, no nosso evento Sábado Social. Eu quero agradecer o pessoal dos bastidores aqui também, viu, Jorge? Tem muita gente que ajuda aqui e não aparece, né? A Suzy, que eu acabei de encontrá-la aqui, que ela que fez todo esse trâmite para a gente estar participando hoje com vocês, e lá também no Sábado Social. A Grazi, que participou com a gente, o Ney, que está lá em cima, a Érica, o César. Então, eu gostaria de agradecer a todo esse pessoal, sou sempre muito bem recebido. Desculpa se eu estou esquecendo o nome de alguém, é que é muita gente participando dessas ações sociais e a gente, às vezes, fica... Não é por... é que é tanta gente querendo ajudar, isso é uma coisa muito boa e positiva. O Jorge pediu para falar um pouquinho do Sábado Social rápido antes da apresentação. Essa ação já é realizada há 3 anos na Clínica Ouro-Umnes e nós atendemos mais de 50 pacientes. Esse ano foram 64 pacientes. Nós realizamos exame de toque, realizamos exame de sangue e, se precisar, nós realizamos outros exames, como ressonância, biópsia, ultrassom. Então, tem vários parceiros, além da minha clínica, que eu gostaria de registrar aqui todo o apoio dos meus colegas e parceiros do Birajara Ferreira, o Maurício Moreira, o Rafael Stopiglia, Cristiano Trindade, Felipe Heckler e o Lucas Zampoli, que todos atenderam no Sábado Social esses 64 pacientes, né? Os nossos parceiros que forneceram os exames de sangue, o Laboratório Vital Brasil, o Laboratório Ramos de Souza, o pessoal da INRAD, na figura da Cláudia Potério, que forneceu ultrassom, o pessoal da Proton, Alexandre, Eduardo, a parceira AstraZeneca estava com a gente, o pessoal do OBA, da Companhia Atlética, e os nossos funcionários lá na figura da Karen, que é a nossa administradora. Muito obrigado, eu gostaria de registrar aqui meus agradecimentos a todos. Bom, nesse mês falamos bastante sobre o Novembro Azul, vou fazer uma apresentação sobre a importância do Novembro Azul e a próstata. Então, essa palestra é uma palestra relativamente masculina, mas eu sempre gosto quando tem mulheres presentes nessa palestra, porque são elas que normalmente marcam a consulta, viu, Jorge? São elas que marcam a consulta dos seus pais, maridos, irmãos. Então, elas têm um papel fundamental na família e na marcação dos exames dos seus familiares. Pois é. Às vezes eles nem sabem, como o Jorge falou, exatamente, eles vão lá porque a mulher mandou. Então, eu sempre gosto quando tem várias mulheres. Hoje aqui a predominância é masculina, mas quando tem palestra só do público feminino, não tem importância, não. Vamos falar sobre a próstata, as doenças da próstata, o câncer de próstata, como diagnosticamos e como tratamos. Então, o que é a próstata? Iniciando rapidamente, a próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga, como vocês podem ver nesse diagrama, nós temos a bexiga, embaixo a próstata, depois o canal da uretra. E ela tem 2 funções muito importantes na população masculina. Primeiro, de controle da urina. Então, faz um controle urinário. E segundo, na parte sexual, principalmente na ejaculação. Então, esses são 2 pontos importantes da próstata. Eu costumo dizer para os meus pacientes que, por isso que o homem, quando envelhece, prende a urina. A mulher, como não tem próstata, quando envelhece, perde urina. É o oposto no envelhecimento. Então, é uma glândula muito importante no sexo masculino e tem essas funções que também são e devem ser enfatizadas. As doenças da próstata.
Então, basicamente, temos 3 doenças na próstata. A inflamação, que são as prostatites, a hiperplasia benigna e o câncer. Um pouquinho sobre cada uma delas. A prostatite é uma doença inflamatória, infecciosa, pode ser aguda ou crônica. É muito comum nos nossos consultórios. O paciente tem dor, tem alguns sintomas urinários, mas é uma doença assim, menos frequente do que as outras duas e não vamos dar tanta ênfase hoje. Vamos falar sobre a hiperplasia e o câncer de próstata, porque, sem sombra de dúvida, essas são as mais importantes. A hiperplasia prostática benigna ela ocorre no envelhecimento. Isso é por causa de um aumento lento e progressivo da glândula com o passar dos anos. E ela traz sintomas urinários. Muitas vezes os pacientes que nos procuram nos consultórios são por causa desses sintomas, por causa da hiperplasia benigna da próstata. Jato urinário fraco e fino, tem que fazer força para micção, excitação, demora, às vezes, para começar a urinar, aumento da frequência urinária, como o paciente não esvazia completamente, existe um processo obstrutivo da próstata, então esse paciente sempre sobra um pouquinho de urina dentro da bexiga. Então, o que acontece? Ele vai urinar a cada meia hora, 40 minutos, 1 hora, não passa de 2 horas. Então, ó, sensação de resíduo pós-miccional e um gotejamento no final. São todos sintomas obstrutivos que acontecem por causa desse diagrama que vocês estão vendo aqui. À esquerda, uma próstata normal e à direita, uma próstata aumentada, nodular, hiperplásica, obstruindo o canal da uretra. O câncer de próstata. Então, o foco hoje não é a hiperplasia benigna, que é muito frequente nos nossos consultórios. Aliás, é mais frequente a hiperplasia do que o câncer. Ainda bem, porque a hiperplasia é muito mais fácil de se tratar do que o câncer. Mas, quando os pacientes passam por consulta, nós avaliamos a saúde da próstata como um todo. Então, o tamanho e a presença de câncer de próstata, que é isso que se refere ao Novembro Azul. Então, o que acontece? O câncer de próstata é um nódulo, também ocorre com envelhecimento, depende de hormônio, que existe uma mudança no envelhecimento. E esse câncer, como vocês podem ver aqui no diagrama, ele é mais periférico, ele fica mais para fora da próstata. A hiperplasia ela é mais central, então ela obstrui o canal. O câncer ele é mais periférico, por isso que no começo e na fase tratável, esse nódulo não costuma dar nenhum tipo de sintoma. Isso é uma pergunta muito frequente no consultório. Qual o sintoma que eu faço para descobrir que tem câncer de próstata? Não tem sintoma. Se você esperar sintoma, você vai estar tratando tardiamente. Esse tumor, esse nódulo vai estar aumentado e causando uma obstrução. Já é uma fase, muitas vezes, adiantada de câncer de próstata. Bom, alguns dados para vocês verem a importância dessa doença, dessa temível doença. É o segundo câncer mais frequente entre os homens, excetuando-se os tumores de pele. Existe um diagnóstico de câncer de próstata que é feito a cada 7 minutos no mundo. Um óbito pela doença a cada 40 minutos. 25% dos portadores de câncer de próstata morrem devido à doença, ou seja, 1/4 desses pacientes ainda vão morrer devido a essa doença. 20% dos pacientes com câncer de próstata são diagnosticados em fases avançadas, ou seja, 1/5 dos pacientes. Infelizmente, apesar de todas as nossas campanhas, de cada 5 pacientes com câncer de próstata, 1 ainda chega para a gente com uma doença bastante avançada e incurável. Quando os sintomas começam a aparecer, 95% dos casos já estão em fase adiantada, como eu comentei com os senhores, e não é possível prevenir a doença. Não tem como você fazer algum tipo de medida que você não vá ter a doença. O que a gente faz no consultório e a nossa ideia é detecção precoce, é detectar no começo. Então, a prevenção que a gente tanto fala não é prevenção para não ter a doença, é prevenir uma doença mais grave. E com o diagnóstico precoce, a chance de cura chega a ser maior de 90%. Então, estimativas do INCA e alguns institutos. Esse aqui de 2018, existe uma estimativa nacional do INCA que nós teremos mais de 68 mil casos diagnosticados nesse ano de 2018. Como eu já disse, é o tumor, excetuando-se o de pele,
É o tumor mais frequente dos homens. Representa aproximadamente 30% dos tumores masculinos. E ele, veja que interessante, ele é muito parecido com o câncer de mama. Equivalem, né, em termos de porcentagem. 30% das mulheres têm câncer de mama como o tumor mais frequente do seu dia a dia também. Aqui é só uma demonstração, de novo, nos tumores mais... Aqui é uma outra agência, estimando 84 mil novos casos nesse ano de 2018. Sempre o de próstata em primeiro lugar, e nas mulheres sempre o câncer de mama em primeiro lugar. Todas as vezes que os pacientes nos procuram, eles perguntam se existe algum fator de risco. Existe sim. Então, a idade é um fator de risco. Normalmente, esse tumor acomete os homens com mais de 50 anos de idade. Muito difícil acontecer antes dos 50, mas pode acontecer. Por isso que, em alguns casos, a gente começa mais cedo. A história familiar é muito importante. Então, se alguém na família já teve câncer de próstata, pai, irmão, avô, tios, primos, isso tem importância. Se tiver um parente de primeiro grau, a chance é 2 vezes maior do que a população de uma maneira geral. E se tiver 2 parentes de primeiro grau, essa chance passa a ser 6 vezes mais do que a população habitual. Na raça negra, é um tumor que ocorre com maior frequência também. Aliás, o lugar que mais se tem câncer de próstata é nos Estados Unidos, é o negro de Atlanta. Por quê? Tem um pouquinho a ver com a alimentação, e isso nós vamos mostrar um pouco mais adiante. A obesidade é citada como um fator principalmente de prognóstico. A gente sabe que os obesos, quando têm câncer de próstata, têm um câncer de próstata mais agressivo. E hábitos alimentares. Nós não temos nada comprovado, mas já foi observado que populações asiáticas, os orientais, têm menos câncer de próstata do que as populações ocidentais. Qual que é a diferença? Existe a racial, obviamente, mas também na parte de alimentação. No mundo ocidental, comemos mais proteínas animais. Os orientais comem mais proteínas vegetais, o que parece até que é um fator protetivo. Parece que a soja ajuda a proteger o câncer de próstata, assim como o câncer de mama. Então, quem gosta de churrasco, torresmo, picanha, deixa eu voltar um slide, saibam que isso é um fator de risco para câncer de próstata, que é o típico do nosso mundo ocidental. E aqui alguns países, o Brasil não está nessa casuística, mas se vocês observarem os países que mais consomem gordura animal, são os que mais têm taxa de incidência de câncer de próstata. Aqui os campeões Suécia, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Holanda, os Estados Unidos está ali quase no meio. Olha o Japão aqui embaixo, Hong Kong, Singapura, como tem menos. E Portugal e Espanha, intermediário também. É um gráfico interessante, algo que a gente deve observar, aprender. E então muitos pacientes perguntam, então vou parar de comer carne hoje. Não adianta nada, tá? Você está com 50, 60 anos de idade, isso é uma coisa acumulativa. A não ser que você seja vegetariano, ou de uma família vegetariana desde cedo. Aí sim, você vai ter uma certa proteção de câncer de próstata. Mas agora, nessa fase de 50, 60 anos de idade, não adianta mudar a alimentação, não. O pessoal pergunta também com relação ao tomate, se falou muito isso no passado. Então, existem algumas pesquisas, mas mostraram que não tem essa correlação. Antigamente até tinha uma medicação, né, Jorge, que você trabalha na farmácia, lembra? O nome dela era tomate mesmo, o nome do remédio. Mas hoje em dia já mostrou que isso não está comprovado. Nem outras vitaminas, viu? Vitamina E, tinha um outro, tocoferol, tinham alguns, mas nada provado que isso protege de câncer de próstata. O diagnóstico de câncer de próstata, que é o que a gente fez sábado, ainda é importante e é baseado na história clínica, perguntando esses aspectos, a história de câncer na família e o toque retal. O toque retal ainda é uma chave muito importante, não é só para ver câncer de próstata, como eu já disse, é para ver a saúde da próstata, o tamanho da próstata, se tem nódulos. Muitas vezes a gente já faz um toque e vê uma pelve toda congelada, né? Um tumor bastante avançado. Então, toque retal é muito importante para o raciocínio clínico do médico urologista. E o PSA?
O PSA é uma glicoproteína que foi desenvolvida há alguns anos, e o PSA mudou completamente a história do câncer de próstata nesses últimos 20, 30 anos. Então, lá, é o que nós falamos, né? Por que o exame de toque é tão importante? E nós, urologistas, a gente até estava comentando antes de você chegar, viu, Jorge? Ficam todos na sala lá, todos sabem que todo mundo passou por esse exame, todos ficam tirando sarro um do outro, mas todos vão ser submetidos a esse exame, não tem jeito, né? Sábado é igualzinho, fica tirando sarro, você não fez ainda, vou fazer, aquela coisa toda. Mas é tão rápido, tão fácil, tão inócuo o exame. Eu acho que as mulheres elas são muito mais organizadas para fazer os exames ginecológicos, né? E é uma coisa até interessante que às vezes me perguntam, mas por que o homem tem menos doença do que as mulheres? Não, é igual. 50% das doenças são masculinas, 50% da população feminina. Só que os homens vão 7 vezes menos ao médico do que as mulheres. 7 vezes menos. Aí você vai falar, pô, mas ele ficou menos doente. Não, não ficou menos doente. Morre menos. Não. Quem morre mais é homem. Mulher vive mais. Então, eu costumo dizer o seguinte, mulher é mais organizada, por isso que a importância delas aqui na palestra, para estar tentando organizar um pouco melhor a vida dos homens também. Eu sei que não é regra, mas de uma maneira geral, a nossa população é assim. O exame de toque ele é feito pelo reto, né? Olha a proximidade. Nessa figura, vocês podem ver como no toque retal nós conseguimos sentir, né, palpar a parte posterior da próstata. Poxa, mas e a parte anterior? Eu não consigo tocar. A natureza é tão sábia que, normalmente, os tumores eles são localizados na parte posterior. Normalmente, é nessa localização onde é acessível ao toque. Mais uma vantagem do toque, uma qualidade positiva dele. E o PSA? O PSA, como eu disse para os senhores, foi na década de 80 nos Estados Unidos, no Brasil, na década de 90. Eu lembro que eu era residente, em 92, 93... portanto, já há quase 30 anos, né? Isso? E essa é uma glicoproteína produzida exclusivamente pela próstata. É o melhor marcador tumoral. Qualquer outro tipo de tumor não tem um marcador como o PSA. Sanguíneo, né? As mulheres fazem o Papa Nicolau, que é muito sensível também, mas não é sanguíneo. Tumor de pulmão, tumor de intestino, tumor de estômago, esôfago, ovário, não tem marcadores tumorais tão bons quanto o PSA. E ele tem a ver com a sua elevação na doença no câncer de próstata, mas ele pode subir nessas outras doenças também. Na prostatite ele sobe bastante, mas tem sintomas clínicos, e na hiperplasia. Daí a importância do médico estar correlacionando clinicamente o aumento desse PSA. O valor ideal é que seja abaixo de 2, 2,5. Esse paciente, raramente, a chance de ter próstata, como vocês podem ver aqui, é baixa, 10%. De 2 a 4, 25% dos pacientes. De 4 a 10, 35%. E mais que 10, mais de 50% dos pacientes estão com câncer de próstata. Aqui é uma correlação, e é o que a gente faz no consultório. Não é só o toque, não é só o PSA, são os dois. Se quiser fazer uma detecção precoce adequada, tem que fazer os dois exames. Então, se os dois estiverem negativos, a chance de câncer é menor que 10%. Se os dois estiverem positivos, a chance é maior que 95% desse paciente ter um câncer de próstata. O câncer de próstata, então, o primeiro e o diagnóstico é tipo um screening, vamos dizer assim. A comunidade urológica não gosta muito desse termo, screening, porque a gente não recomenda um screening populacional, porque sairia muito caro. Mas os pacientes que quiserem fazer uma detecção precoce, que quiserem procurar o urologista, e devem, a nossa recomendação é que procurem, devem fazer sempre o toque e o PSA, e quando eles estiverem alterados, tanto o toque como o PSA, devemos realizar outros exames. O Jorge até comentou aqui no começo, a ressonância magnética é um deles, mas o que nos dá o diagnóstico preciso e se existe câncer ou não é a biópsia prostática guiada por ultrassom. E aí depois nós vamos ter um número dessa biópsia do Gleason. É uma coisa meio confusa para quem não é da área, mas esse Gleason pode ser 3,3, 3,4, 4,3, 4,4, 5,4, 4,5, tem várias combinações. Isso para a gente que é urologista é muito importante. Porque, baseado nisso, eu vou dizer o prognóstico desse paciente. Os pacientes que têm um Gleason 3,3 é a doença maligna, mas de melhor comportamento de todas. A partir daqui,
3, 4, 4, 3, ela já fica intermediária. 8, 9 e 10 são casos gravíssimos e de alto risco, que provavelmente vão ser metastáticos e esses pacientes vão morrer disso. Todos esses dados serão computados pelo urologista para saber, basicamente, o que a gente quer saber quando faz um diagnóstico de câncer de próstata. Se a doença é localizada na próstata, se ela envolve órgãos vizinhos, ou se ela tem metástase à distância. E a metástase mais comum é dos ossos. E detalhe para vocês, às vezes os homens falam assim, mas se eu tiver um câncer eu já vou morrer. Infelizmente não é assim que acontece. É uma doença crônica. Quando existe a metástase nos ossos, esse paciente ainda vai viver por muitos anos. 3, 5, 7, 10 anos, com dores ósseas. E os tratamentos são à base de hormonioterapia, são bem complicados nessa fase da doença. Como é que nós podemos tratar o câncer de próstata? Hoje em dia nós sabemos, tem várias tecnologias envolvidas nisso, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Então, o tratamento que a gente mais realiza hoje é a prostatectomia radical, é a cirurgia. Então, a cirurgia ela pode ser feita de forma aberta, laparoscópica ou robótica. Os senhores já devem ter ouvido falar sobre o robô. Existem mais de 40 robôs no Brasil. Nos Estados Unidos tem mais de 3.000 robôs. Então, nós não temos nem 1,5%, né? Acho que essa que é a proporção. Mas isso avança muito nos Estados Unidos, na Europa e na China tem bastante também. Mas pode ser feita laparoscópica, que é uma técnica dominada em várias cidades do Brasil, ou aberta, como a gente ainda realiza na maior parte dos serviços públicos, por ser um procedimento de menor custo. Radioterapia externa ou braquiterapia também pode ser realizado quando a doença está localizada na próstata. Lá bem no comecinho tem algo escrito vigilância ativa. Quando é que a gente realiza isso? Para alguns pacientes que têm um tumor de bom comportamento. Então, nessa fase da doença, é possível realizar somente vigilância ativa, realizando PSA, ressonância, toque e biópsia, e muitas vezes a gente só acompanha esses pacientes com tumor de bom comportamento. Eu estou fazendo um levantamento na Unicamp, na nossa clínica, nós temos mais de 100 pacientes em acompanhamento vigiado. Uma coisa possível e factível nos dias de hoje. Mas tem que ser feito um diagnóstico bem precoce para que isso possa ser realizado. Outros tratamentos que eu já falei um pouco é o bloqueio androgênico, é um corte do hormônio nesses pacientes que têm uma doença mais avançada. Às vezes esse corte de hormônio é usado temporariamente também, associado com radioterapia, em casos um pouco de maior risco. O bloqueio androgênico a gente usa muito no nosso dia da urologia, da uro-oncologia. E a ideia do bloqueio hormonal é cortar o hormônio desses pacientes, para que não tenha uma progressão da doença. Isso é bom, mas é temporário, porque em 3, 4 anos a doença recidiva e esses pacientes não vão ter mais resposta a esse corte de hormônio. Aí nós temos que associar outras drogas que já estão disponíveis hoje, vários medicamentos, quimioterapia e radiofármacos. Isso aí é uma fase muito mais avançada da doença. A nossa recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, e eu queria fazer um agradecimento à Sociedade Brasileira de Urologia, porque esses slides não são meus. Isso aqui é da Sociedade Brasileira de Urologia e que eles forneceram para todos os urologistas no Brasil. Então, nós estamos assistindo aqui hoje essa aula graças à Sociedade Brasileira de Urologia, que teve esse empenho. Então, a recomendação deles é que sejam realizados exames anuais, todo ano, de toque PSA em todos os homens com mais de 50 anos de idade, e homens com fatores de risco, quer seja antecedentes familiares de câncer de próstata, raça negra e obesidade, para pacientes com mais de 45 anos de idade. Então, por último, acho que são meus 2 últimos slides. Mais uma vez, eu gostaria de divulgar para vocês que a Sociedade Brasileira de Urologia sempre está preocupada com o câncer de próstata, com o interesse de levar esses conhecimentos e essas informações para a população de uma maneira geral, para que os homens possam se prevenir de uma doença mais grave, numa detecção precoce, que é todo esse trabalho. E eu tenho visto ao longo dos anos que isso tem trazido muitas vantagens para os pacientes quando detectado precocemente as
às vezes os efeitos colaterais desses tratamentos são muito menores do que numa doença avançada. E toda a sociedade, aqui eu também não poderia de agradecer o pessoal do Instituto Lado a Lado, que é quem domina a patente da Novembro Azul, e eles têm feito várias ações, muitas coisas que vocês viram aí na mídia, é o grupo do Instituto Lado a Lado que tem conseguido. E eles, inclusive, iluminar o Senado, o Cristo Redentor, muitos prédios, a prefeitura, aqui na nossa cidade, o Jorge, aliás, ele e o prefeito foram responsáveis por, depois ele pode até contar um pouquinho mais para a gente sobre esse movimento e iluminar os prédios de azul. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos a presença, a Câmara Municipal, o Jorge e todos que estão aqui presentes e que proporcionaram que a gente da clínica estivéssemos aqui hoje. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição para atendê-los. Muito obrigado e bom dia. Olha, mais uma vez eu vou agradecer ao Dr. Wagner. Gostaria também de agradecer ao Dr. Roberto, que é o nosso médico aqui da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado pela presença. A Jaqueline, que é a nossa coordenadora de saúde aqui da Câmara Municipal de Campinas. Eu tenho uma dúvida aqui, Wagner, aliás, são duas dúvidas, né? Uma em relação a hormônio, principalmente esses jovens que praticam atividade física e querem ficar forte rapidamente através de alguns medicamentos, principalmente os hormônios que tem. A gente sabe que na drogaria a gente vende esses tipos de medicamento com prescrição médica e a maioria são injetáveis. Eu queria que você comentasse se esses jovens estão tomando hormônio assim constantemente, se há um risco maior de ter câncer de próstata. Boa pergunta, Jorge. Essa é uma dúvida que todos nós temos e as nossas recomendações da urologia, da endocrinologia e de muitas outras especialidades é de não se realizar reposição hormonal sem necessidade. E como é que você sabe disso? Através de um exame de sangue. Se o paciente tem um hormônio baixo, por vários motivos que podem existir, aí sim existe uma indicação de reposição hormonal. Mas para pacientes que apresentam a testosterona normal, a gente não vê muito sentido na reposição hormonal. E o que você está falando é o que a gente vê muitas vezes no dia a dia que anda acontecendo por aí, a gente às vezes fica um pouco assustado. Quando um paciente faz reposição de hormônio, um paciente que precisa, já tem provado que esse paciente não vai ter mais câncer de próstata do que quem não repõe. Agora, quem tem um hormônio normal, está repondo acima, nós não sabemos. A gente sabe que podem trazer efeitos colaterais e problemas futuros. E a gente já vê isso acontecendo nos nossos consultórios. Porque é tudo um mecanismo de feedback, né? Se você repõe hormônio para o paciente, o que o seu organismo vai fazer? Vai parar de produzir hormônio interno. Você vai ficar meio que dependente do hormônio externo. Isso é natural de acontecer. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Urologia, os urologistas e a endocrinologia, até onde eu sei, são contra a reposição de hormônio para todos os pacientes sem uma necessidade clínica. Então, isso muitas vezes que você vê na academia acontecendo, e muitos jovens estão fazendo isso, e às vezes estão tomando hormônio e não sabem, porque muitas dessas massas, essas coisas que eles fazem, eles falam, não, eu tenho amigos que falam que ali sempre tem um pouco de hormônio, então eu não recomendo. A gente faz exercício também, né, Jorge? A gente faz exercício para ter um performance físico, não para ficar fortão, né? Bombado, né? Não sei se tem alguém aqui que faz participa dessas atividades na academia, nada contra, mas eu sou mais adepto do natural. E a gente vê também, Wagner, constantemente também o pessoal utilizar hormônio de animais. Eu sei porque, como a gente trabalha diretamente com o público, e a única coisa que eles fazem, eles mesmos aplicam, se auto-aplicam. Eu vejo lá na farmácia, eles compram somente a seringa. Para que? Não vou tomar 2 ml de tal hormônio. Hormônio de cavalo, de boi.
E realmente as pessoas começam a tomar isso daí, de 3, 4 meses, o cara já está forte. Isso é pior ainda, esse tipo de hormônio que é de animal, a pessoa utilizar em humanos, né? Pior ainda, Jorge, o pessoal andou fazendo uso desse tipo de hormônio porque não tinha disponibilidade de compra recentemente no mercado. Então, houve uma falta de uns hormônios mais baratos, como tinha no passado, porque hoje a reposição de hormônio é cara, não é barato, não. Agora, a mídia ajudou muito nesses últimos anos. Eu lembro que teve uma reportagem, acho que faz uns 2, 3 anos, de alguns grupos de São Paulo que faziam reposição excessiva de hormônio. E a justiça foi meio que atrás disso. Não existe uma... não pode dar hormônio para todo mundo, né? Muito menos dessa forma que você está falando, o hormônio de uso para animais, usar em ser humano. Isso é perigoso, né? Com certeza podemos ter efeitos colaterais no futuro, né? E eu também tenho uma outra dúvida sobre sexualidade. Nós, homens, a gente quer ser sempre o machão, sempre estar ativo ali. E como que funciona isso quando você detecta um câncer de próstata, quando você tem que fazer a extração da próstata? A pessoa fica impotente ou tem algum outro meio de tentar ajudar esses homens? Essa também é uma boa pergunta, né, Jorge? Porque nossos tratamentos, inclusive a cirurgia, pode trazer um grau de impotência, disfunção erétil, como a gente chama na prática clínica, né? E não só a cirurgia, a radioterapia, hormonioterapia, todos esses tratamentos eles podem trazer disfunção erétil para os nossos pacientes. Mas essa é uma vantagem de você realizar precocemente um tratamento, quer seja cirúrgico ou radioterápico, porque você consegue fazer um tratamento mais localizado na próstata, muitas vezes preservando tecidos ao redor da próstata. E se você operar pacientes também mais jovens, muitas vezes você não vai ter essa disfunção, porque esses pacientes eles têm uma performance sexual melhor. Então, existem vários fatores envolvidos com essa impotência. Não é exclusivamente o tratamento. Então, depende da idade do paciente, da extensão do tumor, depende do quantas comorbidades esse paciente tem, quantos medicamentos ele toma. Então, existem vários fatores. Mas você tem razão nisso que você está perguntando, tá? Então, uma cirurgia, uma radioterapia pode trazer esses efeitos indesejáveis. A gente tem que conversar muito bem isso com os pacientes antes do tratamento. Entendi. Agora, são disfunções eréteis que são possíveis de serem tratadas, quer seja com remédio, com injeções, injeções intracavernosas no próprio pênis, como a gente chama, ou, às vezes, até em casos mais dramáticos, a colocação de uma prótese. Então, para pacientes jovens que têm uma vida sexual ativa, às vezes a gente oferece esse tipo de tratamento, se só essas medicações via oral ou intracavernosa não funcionam. Uma outra dúvida também, eu queria que você comentasse a extração de próstata e a raspagem. O que é isso? Como que funciona isso? Que eu atendo muitos pacientes também que chegam lá, Jorge, eu fiz uma raspagem, eu não sei o que é, e tem muitas dúvidas também, tenho certeza que muitas pessoas também têm essa dúvida. Então, é isso que é importante, às vezes, a conversa com o médico, do tratamento cirúrgico que vai ser realizado, quais são as expectativas, quais são os efeitos colaterais e que tipo de procedimento que você vai se realizar. Então, nós falamos das duas doenças, o câncer de próstata e hiperplasia benigna. São duas doenças distintas, de etiologia distinta, prognóstico distinto e tratamentos distintos. Então, a hiperplasia benigna da próstata ela pode ser tratada com medicamento em 80% a 90% das vezes. Quando não resolve, aí nós podemos realizar uma cirurgia menor, uma raspagem, que é uma cirurgia endoscópica, realizada por dentro do canal, e faz uma raspagem. Eu brinco que, não sei se todos vão lembrar disso, acho que só os mais velhos, é como se fosse um rotorrooter. Só os mais velhos, porque os mais novos, os rotorrooter, o doutor ele até deu risada também, porque é como se fosse uma desobstrução da próstata. O rotorrooter era uma empresa antiga que realizava, parece que ainda tem, né? Que ela realiza uma desobstrução desse canal obstruído, é uma raspagem interior, uma cirurgia muito menor do que a cirurgia para câncer. Aí a cirurgia para câncer não, a cirurgia para câncer é uma remoção completa da próstata. Nós retiramos a cápsula prostática, o colo vesical e até uma parte da uretra. É lógico que a gente às vezes procura fazer uma preservação, mas a cirurgia, como o nome diz, é uma cirurgia radical para câncer. É bem diferente, isso que você falou. Então, a raspagem, nós realizamos bastante. Para hiperplasia benigna, é uma cirurgia muito menor, que traz poucos efeitos colaterais para o paciente do ponto de vista
urinário, de perder urina, muito menor do que a prostatectomia radical, e de impotência também. Tá? E o paciente diagnosticou câncer, fez a extração da próstata, ele tem que fazer algum tratamento quimioterápico, radioterápico, ou não precisa, né? Não, não necessariamente. Dos nossos pacientes operados com prostatectomia radical, 30% vão precisar de tratamento complementar. Quase 70% desses pacientes, só cirurgia. Entendi. O que é muito melhor para ele em termos de efeitos colaterais e cura, né? Mas 30% dos nossos pacientes vão precisar uma radioterapia ou tratamentos hormonais subsequentes. A quimioterapia, Jorge, é um tratamento assim não usual hoje. Ela existe, ela é realizada para muitos pacientes com uma doença avançada, mas não para esses pacientes com uma doença localizada. Okay. Muitas vezes ele vai ser usado numa fase mais avançada da doença, principalmente para tirar as dores, né, para controle das dores ósseas. Legal. Alguém quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Ah, Jaque. Oi, bom dia. Bom dia, Jaque. Para quem tem histórico na família de câncer de colo do útero, né, os homens dessa família têm que ter mais atenção nesse caso, assim, começar a fazer antes esse acompanhamento? Boa pergunta, Jaque. A gente tem tantas dúvidas no consultório que, se for falar todas, a gente não sai daqui hoje, mas a que você colocou é muito importante. A gente sempre pergunta, existe história de câncer na família? Né? Aí o pessoal fala, tive câncer, o meu pai teve câncer de fígado, câncer de estômago, câncer de intestino, então vem câncer de pulmão, não tem nada a ver. Tá? Geneticamente não existe essa hereditariedade. O que existe é o câncer de próstata. Então essa hereditariedade é num gene que ele desenvolve o câncer de próstata. Com certeza o paciente tem esse gene. O filho, os irmãos, eles têm. Pode se desenvolver ou não. Mas ele tem essa alteração genética. E o interessante nisso que você está perguntando é que a gente já sabe que tem correlação com mama. Então, se a mãe teve câncer de mama, o filho tem chance de ter câncer de próstata. Você vai perguntar, mas como é que tem essa correlação? O gene é um negócio fantástico, né? Ainda nós não colocamos aqui como pré-requisito para começar mais cedo os exames quando a mãe tem câncer de mama. Mas existem uns novos recomendações americanas para se estudar mais esses pacientes que têm câncer de mama na família. E mais, isso também é importante, são detalhes, mas é que a gente estuda muito, a gente acaba sabendo. Quando alguém morrer de um câncer de próstata, ou tiver com menos de 60 anos de idade, ou principalmente se morrer com menos de 60 anos de idade, esse câncer é muito agressivo. Esses filhos, esses parentes devem ser muito bem estudados e avaliados, até geneticamente, se for possível. Legal. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Não, eu acho que não. Olha, Wagner, você sabe que eu sou seu fã, né? Então, eu quero falar de você aqui. Eu ainda, cada vez mais, eu tenho essa proximidade com você. E sou muito grato a você. Eu me lembro, sempre comento que o Wagner, ele veio me procurar no gabinete para a gente começar a iluminar aqui a Torre do Castelo em azul, o prédio da Prefeitura, a Câmara Municipal, e parecia já que a gente teve a infância junto, tão amizade que eu tenho, tanto afeto que eu tenho por você. Então, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui. Eu acho que parcerias e amizades dessas a gente deve de preservar cada vez mais, e eu tento cultivar da melhor maneira possível. Então, obrigado aí mais uma vez. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui presentes, tenho certeza que aprenderam bastante. As pessoas também que estão nos assistindo pela TV Câmara aqui, sem sombra de dúvida, fantástica a sua apresentação. E eu sou grato mais uma vez a você, agradecer também a Jaqueline, que é a nossa coordenadora de saúde aqui da Câmara Municipal de Campinas, agradecer a todos vocês que estão presentes aqui, ao Dr. Roberto, agradecer também a toda a TV Câmara, através da Érica, nossa cerimonial aqui, sempre junto conosco. Obrigado mais uma vez, a Grau, o Lucas, e dizer que você é muito bem-vindo aqui.
Se você puder fazer suas considerações finais, eu agradeço. Jorge, eu que agradeço essa parceria, essa amizade, né, que a gente tem, antes de tudo, porque eu tive a honra de ser homenageado aqui o mês passado, com certeza teve mão sua nisso. Para mim eu recebi com muito carinho, eu fiquei bastante emocionado na ocasião, uma cerimônia linda, eu e outros colegas fomos homenageados, foi uma coisa muito bonita e marcante, não só para mim, para todo o meu grupo na clínica que trabalha com isso. Isso só é possível, Jorge, realizar esse trabalho graças a todos os parceiros que a gente tem. Às vezes não é que a gente é melhor que os outros, mas a gente às vezes consegue, trabalhando e fazendo uma rede de parcerias, e todo mundo trabalhando em prol dos nossos pacientes, que eu acho que essa que é a nossa maior missão, trabalhar para melhorar os nossos resultados nesses pacientes que têm essa doença e trazer esclarecimento para a população, e a gente se sente sempre feliz saber que a gente está podendo melhorar um pouquinho o nosso município, a nossa vida, tanto no aspecto de cidade, estado e Brasil. Mas, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria, amizade, por todo o carinho que a Câmara Municipal e você tem tratado a gente da Clínica Ouro Hominis. Muito obrigado, e obrigado a presença de todos aqui no dia de hoje também. Ok, muito obrigado pelas palavras. E eu mando um abraço ao pessoal da Clínica Ouro Hominis. E se você está sempre presente conosco aqui, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Muito obrigado a presença de vocês todos aqui, e eu declaro encerrada essa presente sessão. Obrigado. Terminou agora há pouco, então, a palestra Novembro Azul, Diagnóstico e Prevenção ao Câncer de Próstata. E aqui ao meu lado está o vereador Jorge da Farmácia, com quem eu converso sobre esse evento. Vereador, qual que é a importância de trazer esta palestra aqui para o Legislativo? Olha, a importância é de informações, como o Dr. Wagner sempre comentou, sempre fala para nós. Eu acho que a gente tirar esses preconceitos que nós homens ainda temos porque, como ele bem disse, as mulheres vão 7 vezes mais vezes ao médico do que o homem. Então, eu até faço um questionamento a vocês, mulheres, se vocês puderem agendar, marcar essa consulta e levar esses homens, porque, infelizmente, nós não procuramos médico ainda. Então, eu acho que a palestra esclarece bastante, tira muitas dúvidas, e se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida e não conseguiu ser esclarecida, entre em contato conosco, e nós podemos esclarecer essas dúvidas. E a prevenção é cada vez mais importante, né, vereador? Olha, eu, Jorge da Farmácia, sou farmacêutico, e eu falo que a prevenção é o melhor remédio que tem. Então, se você puder, acima de 45 anos, 50 anos, ou se teve algum caso de familiar de câncer de próstata, procure seu urologista o quanto antes possível, que a prevenção ainda é o melhor remédio. Muito obrigada pelas informações. Eu vou conversar também com o médico que foi o palestrante aqui, o Dr. Wagner Matheus, que é urologista. Doutor, o senhor falou bastante dos fatores de risco, entre eles estavam obesidade, a idade. É bom começar a prevenir essa doença, então, desde cedo, né? Sim, Grazi, como a gente apresentou aqui, foi aliás, uma apresentação muito proveitosa no feedback de todo mundo aqui, as perguntas que o Jorge fez, muito interessantes no final. E sim, é importante começar o mais precocemente, porque quanto mais cedo você detectar a doença, mais chance de você curá-la. Então a gente recomenda que todos os homens com mais de 50 anos de idade procurem o seu médico urologista para fazer o exame de toque e o exame de PSA. É a melhor forma de estar detectando precocemente e tratando essa doença numa fase inicial. E, inclusive, doutor, os homens que já são mais jovens
podem melhorar a alimentação para evitar ou diminuir os riscos dessa doença? Então, Grazi, isso é uma coisa que a gente comentou até na palestra, que as populações que fazem uso de gordura vegetal têm como se fosse uma proteção do ponto de vista de câncer de próstata. E as populações que fazem uso de gordura animal, que é a nossa, já é um pouco mais difícil. A alimentação sempre é bom que você controle do ponto de vista cardiovascular e outras doenças, pressão alta, diabetes e tudo mais. O câncer de próstata, infelizmente, nós não temos uma proteção fazendo esse tipo de alimentação depois dos 40, 50 anos de idade. Mas a gente tem que recomendar uma boa alimentação para todos os homens. Isso faz parte da saúde masculina e da nossa população de uma maneira geral. É importante lembrar que a prevenção não deve ser apenas no mês de novembro, né, doutor? Pois é, isso é uma coisa importante que você está colocando, porque a detecção precoce e a prevenção deve ser realizada todos os meses do ano. O importante desse mês é um marco como se fosse uma campanha, uma conscientização mais forte de toda a população masculina, nossa população de uma maneira geral. Mas todos os meses do ano estaremos disponíveis para os nossos pacientes para estar realizando esses exames de detecção precoce do câncer de próstata. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações. E você agora continua com a programação da TV Câmara. TV Câmara, Campinas.